Oi! Semana passada rolou o Apple Event, eu fiz um vídeo falando sobre o que aconteceu no Apple Event e falei sobre os novos iPhones, sobre as atualizações que tiveram para os novos iPhones, etc. E hoje eu vou falar sobre mais algumas coisas e focar um pouco na parte das câmeras. Trazer um pouco esse debate das câmeras dos novos iPhones, das câmeras de celular no geral. Em primeiro lugar, eu vou endereçar uma certa polêmica, de certa forma, que algumas pessoas estavam falando, até tinha chegado a falar no vídeo, mas como o vídeo estava muito longo, eu acabei cortando essa parte, de que o iPhone 15 é igual ao iPhone 14, que é igual ao iPhone 13, né? Não tem diferença. Isso é e não é verdade, né? É óbvio, é uma piada, né? Mas os celulares têm sim suas diferenças. Principalmente na linha Pro, eles têm várias diferenças, principalmente no que vai ser o tema do vídeo aqui, que são as câmeras. Como na câmera do 14 Pro, na câmera principal, a câmera de 48 megapixels, que você tem o ProRAW, etc. E além de você ter o ProRAW e o ProRes, que é um arquivo melhor para foto e um arquivo melhor para vídeo, respectivamente, e você ter log encoding para vídeo, você agora tem mais opções, muito mais opções de lente, né, de distância focal na câmera nativa do iPhone. Então, só para você ter um panorama, o iPhone, desde sempre, tinha apenas uma câmera. Se eu não me engano, foi no iPhone 6S que eles implementaram uma segunda lente, que era uma lente telefoto, uma lente com zoom. E aí isso se manteve até o iPhone 11. E aí no 11 eles mudaram. O iPhone base ia ter duas lentes e o iPhone Pro, o iPhone 11 Pro, ia ter três lentes. Então você na linha base ia ter uma lente normal, 24mm, e uma lente ultra angular, a ultra wide, que é ali em torno de 13mm. E na linha Pro você ia ter uma terceira lente, que ia ser a lente telefoto, que já vinha dos outros iPhones. No iPhone 12 a mesma coisa, no iPhone 13 a mesma coisa, embora a telefoto tivesse tido uma mudança. A principal, a grande angular e a ultra angular eram a mesma coisa, e a telefoto teve uma mudança no 13, que era a lente de 3x, ao invés da lente 2x, que era desde que se criou a lente telefoto no iPhone. No 14 se manteve a mesma coisa. As lentes eram as mesmas, os sensores que mudaram levemente. Além de, se eu não me engano, na linha 14, principalmente no Pro, você ter uma maior abertura, o sensor da grande angular da 24mm no Pro foi de 12 megapixels para 48 megapixels, o que foi um upgrade bem grande. No 15 Pro e no 15 normal teve uma diferença também, porque no 14 normal não tinha a lente de 48 megapixels, não tinha um sensor de 48 megapixels, a lente não, a lente é a mesma, mas o sensor de 48 megapixels. No 15 padrão, 15 Plus, agora você tem o sensor de 48 megapixels que dá imagens melhores. E diferente do 14 Pro, onde para você tirar uma foto normal, ele pegava a imagem de 48 megapixels lá e comprimia em 12, o 15 Plus, o 15 Pro e o 15 Pro Max, quando você tira uma foto sem o ProRAW, no caso dos iPhones Pro, a imagem sai de 48 para 24 megapixels e não para 12, o que gera uma imagem melhor em certos aspectos. Futuramente eu vou falar um pouco melhor sobre isso, sobre a questão dos megapixels. Mas isso não tem tanta diferença. Tem, bastante. Principalmente quando se trata em você ter fotos com menos iluminação. Por quê? Quando você tem menos pixels, você tem mais ruído. E aí quando você tem mais pixels, consequentemente você tem menos ruído. E é aquilo. Quando você tem uma imagem de 12 megapixels, você vai ter um nível de detalhe. Quando você tem um sensor de 48 megapixels fazendo uma imagem de 24 megapixels, você vai ter um outro nível de detalhe completamente diferente. Isso possibilita você ter uma terceira lente, né, uma terceira distância focal, sem você botar mais uma lente no celular. Então o iPhone base, hoje, ele tem uma lente, entre várias aspas, a mais do que o iPhone 14. Não é uma lente, porque o que acontece é que com esse sensor de 48 milhões de pixels,
o iPhone consegue pegar uma parte do sensor e criar uma imagem de 12 megapixels com um crop, entre aspas, né, com um zoom, digamos assim, e aí o iPhone consegue fazer isso e dar uma compressão de 48mm, 50mm ali, mais ou menos, tendo uma lente, entre aspas, a mais. O que me leva para agora as câmeras do 15 Pro, porque no outro vídeo eu tinha falado, cometi um equívoco, que eu escutei errado e aí eu fiquei com aquela informação na cabeça, que o que eu tinha falado era que o iPhone agora tinha 5 lentes diferentes, 5 distâncias focais diferentes. Só que na verdade são 7 lentes diferentes, são 7 modos diferentes de você tirar foto. A ultra-wide com o modo macro, que funcionam de duas formas diferentes. E aí você tem a lente padrão, a grande angular, que é 24mm, e dentro dela, por ter um sensor de 48 megapixels, ela consegue entregar imagens com outras distâncias focais, fazendo um crop do sensor, entregando uma imagem de 24 megapixels também. Que aí você vai ter 1.2x ali com 28mm e 1.5x com 35mm. Então você tem outras duas distâncias focais que você não tinha anteriormente e que você dificilmente tem em outro celular. E além dessas 5, tem a opção de 2x nos iPhones Pro também, fazendo aquela parada que eu falei de cortar um pedaço do sensor e entregar uma imagem em 12 megapixels, que é o padrão dos iPhones, né? Era o padrão dos iPhones, agora está se tornando 24 megapixels. E aí, além dessa 2x, usando os 12 megapixels do sensor, usando um corte, tem no Pro a 3x 77mm e no Pro Max a 5x a 120mm, fazendo a telefoto. Efetivamente, na linha inteira, você tem 8 distâncias focais, 8 lentes, entre aspas, diferentes, mas só 7 ali sendo usadas no iPhone 15 Pro ou no iPhone 15 Pro Max, né? No caso, 2 diferentes na questão da telefoto, e em cada um desses usando 7 distâncias focais diferentes. E isso é interessante porque a gente vê em muitos celulares hoje em dia uma excessividade de lentes. Então a gente vê em celulares tendo 5 lentes diferentes, não 5 modos, 5 lentes. Tendo uma lente macro de às vezes 2, 4 megapixels, que é uma lente muito ruim, é um sensor ruim, uma lente ruim, que entrega imagens ruins. Uma lente ultra angular, ali com um sensor de 12 megapixels, uma lente grande angular, com um sensor de 24 megapixels ou 12 megapixels em celulares mais baratos, uma lente telefoto de 2 ou 3x e uma lente que é a famosa periscope, né? A lente periscópio, que é uma lente que ela vira para o lado e tem um espelho que aponta para cima, e aí você consegue ter um zoom maior ali de 5x, de 10x às vezes, e você acaba tendo 5 lentes diferentes. Só que aquilo, não necessariamente isso quer dizer que você vai ter imagens incríveis. Em celulares topo de linha, como Samsung S23, como o Google Pixel 7 Pro, você vai ter essas lentes, tirando a macro, que é realmente uma lente ruim em qualquer aspecto, em qualquer celular, seja um celular de base, seja um celular topo de linha, você vai ter essas lentes sendo lentes boas sim. No S23 você tem todas elas sendo lentes boas, que produzem imagens boas, no Google Pixel também, no Huawei também, no OnePlus também, todos os celulares que são topo de linha, que são os melhores celulares de cada empresa, você vai ter todas as lentes entregando bons resultados. Só que aquilo, você ter 4, 5 lentes, primeiro, suja, entre aspas, o design do celular. Por quê? Você precisa de um espaço muito grande para ocupar isso. E aí mais duas coisas. Para botar essa quantidade de lente, de hardware ali, você precisa tirar outras coisas ou fazer mais espaço. O que você vai diminuir uma coisa que você poderia potencializar no celular e fazer ele se diferenciar ainda mais dos outros, ou você ter que fazer um celular gigante para conseguir
botar tudo aquilo ali. E a terceira, por você ter que fazer essas duas coisas, ou você vai diminuir o que o celular pode entregar, ou você vai aumentar o preço. E aí você acaba tendo celulares ainda mais caros. Mas enfim, o real debate disso aqui é falar como as câmeras, como a discussão agora não é se tem a melhoria ou se não tem, mas o ponto em que a gente está chegando com as câmeras. A gente tem celulares com sensor de 48, 100, 200 megapixels, ou seja, as câmeras de celulares, tirando a parte da fotografia computacional, que é uma outra questão que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre e que futuramente eu vou fazer um vídeo também endereçando um pouco esse assunto, são câmeras que estão sim dando resultados muito bons só pelas câmeras em si. E é aquilo, é desse tamanho, tá no seu bolso. E isso aqui que é a câmera, esse pedaço aqui do celular é a câmera. Esse pequeno quadrado aqui, embora tenha muita fotografia computacional rolando aqui dentro, as câmeras em si são câmeras que entregam muito bem. Então, para finalizar, eu particularmente tô pensando em investir, em trocar de celular, mas para ter como uma câmera primária em vários aspectos, em várias questões. Por quê? Porque dá uma qualidade absurda e tá sempre no meu bolso. Está sempre no meu bolso e é muito mais fácil de carregar do que a câmera que está aqui na minha frente, que é uma câmera mais pesada, que quando eu tenho ela com o microfone que está aqui, com uma lente, ou quando eu boto ela num gimbal, ela fica ali com 1, 2, 3 quilos, dependendo do que eu estiver usando junto com ela. Então o intuito disso aqui é: isso aqui tá ficando muito poderoso. Já era há alguns anos, desde ali do iPhone 11, talvez, o iPhone 12, o Google Pixel 6, o Galaxy S21, já eram pedaços de tecnologia muito poderosos em todos os aspectos, em questão de computação em si, mas no que é o assunto aqui do meu canal, que é a fotografia e filmmaking, as câmeras já eram câmeras muito boas e estão ficando cada vez melhores. A ponto de, voltando lá no último vídeo lá onde eu falei sobre o Apple Event e o que eu falei um pouco no início do vídeo, você tem no iPhone e em alguns outros celulares arquivos RAW. No iPhone você tem o ProRAW, que é um arquivo para você pegar e jogar num Lightroom a foto, num Photoshop e editar pesado aquela foto. E o ProRes, que é para você jogar num DaVinci, num Premiere, num Final Cut e editar drasticamente pesado aquele vídeo. E ter uma qualidade que nem essa câmera aqui que eu tenho. Talvez até melhor, porque celulares filmam em 4K, alguns filmam em 8K. E agora ainda mais com o iPhone tendo o log encoding. Que o que é o log encoding? É você ter um perfil de cor da câmera em si que você consegue trabalhar melhor com as cores. Mas é isso, já me estendi muito. Esse vídeo era meio que para trazer esse debate de como isso aqui está se tornando uma ferramenta muito poderosa. Já se tornou já há muito tempo uma ferramenta muito poderosa e na fotografia, no filmmaking, está se tornando cada vez mais. E talvez daqui a algum tempo a gente comece a ver com muito mais frequência isso aqui sendo a ferramenta principal de profissionais, de fotógrafos e cinegrafistas profissionais que trabalham no mercado audiovisual. Mas é isso. Como sempre, se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo. Se inscreve, comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal. Se você quer que eu fale um pouco mais sobre algum aspecto das câmeras de celulares, daqui a 2 semanas vai ter o Google Event. Eu vou acompanhar a transmissão do evento e logo que eu conseguir, eu vou
trazer um vídeo aqui. Me segue nas minhas redes sociais que eu tô voltando a postar tanto no TikTok quanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, alguns vídeos curtos, principalmente de alguns tutoriais que eu já fiz aqui no canal. Futuramente eu vou voltar a fazer alguns vídeos específicos para esse tipo de conteúdo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.